Vamos, gente, nós vamos conseguir. Tá igual o dia que eu tentei fazer a live com a Jaque, caindo toda hora. Meu Deus, vamos ver se vai dar certo. Tá caindo do nada, o Instagram, tipo, encerra a live sem eu saber o que ocorreu. Deixa eu ver se ele já entrou. Aí, não. Não, terrível, o Instagram tá boicotando. Porque olha... Nossa, e um assunto tão incrível. Tomara que dê certo. A gente preparou com tanto carinho. Vou aguardar ver se ele entra novamente. Que agora eu tentei colocar no 4G pra ver se vai. Boa tarde, gente. Tô aqui, tô aguardando o Dr. Moisés, que é meu convidado de hoje, pra gente falar sobre a importância, né, do pediatra no incentivo ao aleitamento materno. Um assunto tão importante. Vamos aguardar, ver se ele entra de novo. Enquanto isso, eu vou tentar fixar aqui o assunto. Importância do pediatra no incentivo ao aleitamento. Estamos aí finalizando Agosto Dourado e aí queremos falar sobre esse assunto que é tão importante. Aí, o Dr. Moisés entrou. Já, vamos ver se... Então, olha, eu não sei o que está acontecendo. Voltamos mais uma vez. Nem vou falar nada, mas estou aqui. O Instagram está nos boicotando. Olha, está cada dia mais difícil, né? Além desses assuntos polêmicos, assim, é sempre difícil. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos tentando. Vamos Isso lá. aí. Bom, agora eu acho que pelo menos parou de travar. Eu troquei aqui a... Então conta. Então, primeiramente, queria agradecer pelo senhor ter aceitado, né, ceder esse seu tempo aqui para nós, para a gente conversar um pouco sobre aleitamento. E, assim, eu sou uma pediatra jovem, né? Estou aí há pouco mais de 7 anos aí atuando. E eu falei assim, não, eu quero trazer alguém que já tenha, assim, né, uma vasta experiência para vir conversar, porque... Uma vasta experiência é legal, para não dizer que eu sou velho. Eu tenho o CRM antigo mesmo, é 36 mil, é muito antigo, muito antigo. Nossa, então, o meu Mas não fundei. Não fundei o CRM, não fiz parte dessa turma, não. Mas estamos aí, continuamos aí. Então, e eu pensei assim, não, vou chamar Diga. alguém assim que seja, né, uma referência, porque o senhor é uma referência para a gente, né, que está aí iniciando a carreira, para a gente conversar exatamente sobre isso, sobre a importância do pediatra, né, a figura do pediatra no aleitamento. E aí queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí para a gente, né, do seu trabalho, hein? Aproveitar para fazer rapidinho, se não cai de novo, né? Mas é assim, ó. Eu sou pediatra, hoje eu estou o presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, sou membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, já muito ativo nas redes sociais há bastante tempo, então eu tenho
o perfil Eu Apoio o Leite Materno, o perfil Dr. Moisés, e agora a gente lançou em agosto, convidando todos a participar, do perfil que chama O Melhor Produto do Mundo. E é uma campanha muito legal que a gente está falando a respeito de leite de mãe. É um produto novo que nós estamos lançando, Sim. que é um produto que quase não tem tradição, né? Sim. Mas é legal porque tem muita gente boa participando, é uma forma diferente, divertida e principalmente com a intenção de atingir um público maior, falando de uma coisa que todo mundo fala sempre do mesmo jeito, mas sempre de uma forma muito mais do mesmo. A gente tentando diversificar isso. Ai, que bom. E agora eu tô aqui. O Eu Apoio o Leite Materno eu já conheço, o outro eu vou aproveitar e vou seguir e vou indicar. Beleza. E tem um canal no YouTube, Dr. Moisés também, que esse tem bastante coisa lá. Ai, que bom. Isso aí. Então, vamos começar, né? O pediatra Vamos lá. é a figura que eu percebo, né, que faz parte aí da rede de apoio. E o apoio, né, o incentivo, começa aí desde a gestação, depois no cenário do nascimento, do parto. E aí eu queria que o senhor trouxesse aí para a gente, né, as informações aí em relação a isso, assim, como que o pediatra já pode, tipo, desde a da gestação e nesse cenário do nascimento, goldenal, tá incentivando, né, essa mãe a aleitar, né? Olha, a primeira coisa importante da gente saber é que o foco, o protagonismo do processo de aleitamento é da mãe e do bebê. Nós nunca podemos estar acima, à frente, nem empurrando, né? O pediatra, assim como todas as pessoas que trabalham com saúde materno-infantil, estão ali para dar o apoio, a proteção que essa mulher quer da gente. Lembrando sempre que a amamentação é um direito da mãe e do bebê, não é uma obrigação. Desde que a mãe esteja informada, ela define se ela quer, se ela pode, se ela consegue amamentar, e o que ela determinar para a gente é o que a gente deve seguir. Eu sempre recomendo que as pessoas que fizerem a questão do aleitamento materno, que trabalharem com saúde materno-infantil, façam curso de aconselhamento. Aconselhamento não é dar conselhos. Aconselhamento são habilidades que a gente desenvolve para dar o apoio, a promoção e a proteção do aleitamento. Então, ele começa por uma escuta ativa. Então a gente precisa escutar essa mãe. Também recomendo todas as vezes a leitura de um artigo, de um texto que é do Rubem Alves, que se chama Escutatória. E esse texto escutatório ele começa assim: já vi vários cursos de oratória, nunca vi nenhum curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Então, a gente precisa aprender a escutar a mãe. Segunda coisa é empatia. É se colocar no lugar dessa mãe, dessa mulher, e entender o que ela está passando, escutando ativamente. E terminando sem julgamento. Então, nós estamos ao lado dela. O pediatra tem a chance de ser o profissional que fica por mais tempo em contato com esse bebê. Durante toda a vida dele. Enquanto ele for dentro do escopo de atendimento do pediatra. Então, nessa situação, o pediatra que estiver preparado para escutar, estar ao lado, não julgar essa mãe, tem as condições de, desde o início, ser a principal fonte de apoio para essa família. A gente falava antes dos primeiros 1000 dias, né? Que fala dos 270 dias de gestação e mais os 730 dos 2 primeiros anos de vida. Hoje a gente aborda
os 1.100 primeiros dias. Por que 1.100? Porque nós estamos contando 90 dias antes de gestar, como um período que a mulher pode se programar para a gestação. Obviamente, isso quase não acontece, né? Porque 90 dias antes, ninguém olha assim e fala, bom, daqui a 3 meses eu vou engravidar, né? Quem dera fosse a maioria. Porque aí dá para tomar o ácido fólico, para preparar a formação do tubo neural, dá para ter um aporte alimentar mais apropriado. Aí, durante a gestação, que aí, para fazer a conta dar certa, de 270 virou 280 dias, tá? Então, aí no final dá os 1.100 dias. E o pediatra pode acompanhar essa mulher desde esse início até o final desses 2 primeiros anos e continuar acompanhando. E a informação faz parte da gente, sim. Mas não é a informação que a gente quer dar. Nem a informação que ela precisa saber. Mas a informação que ela quer saber. A internet está aí. Quem quiser acessar a informação, se você clicar agora e escrever aleitamento materno, aparecem 2,5 milhões de informações. Então não tem falta de informação, tem excesso. De repente a gente ajuda para esclarecer o que ela quiser saber. A gente vai conseguindo filtrar, né? Hoje eu estava vendo uma palestra que o senhor deu e falando exatamente sobre isso, né? Se a gente escrever aleitamento materno no Google, a quantidade de coisas que vão aparecer, informações. Né? Escrever amamentação, uma quantidade muito maior, e se escrever em inglês, Oi? Olá, oi? Oi, tinha travado. Você estava falando do breastfeeding, isso. Se escrever breastfeeding, aparecem 150 milhões de informações. Nossa. Então é isso mesmo. Informação tem. Exatamente. E aí a gente vai estar do lado dessa família para isso mesmo. O que a gente precisa, né? Porque realmente tem muita cobrança, muito julgamento. E assim, a gente precisa, né, entender o que está se passando com aquela família, o que aquela mulher deseja. Eu faço muita sala de parto, então eu faço muita consulta pré-natal e tô aí, né, com a família já desde a gestação. E eu percebo muito isso, né? A mulher já vem com uma cobrança gigante, assim, desde quando está gestante, e aí a maioria, né, depois se depara com o aleitamento, assim, com certa dificuldade, né? Porque realmente não é fácil, principalmente o início, até as coisas se estabelecerem. E gera uma cobrança de si mesmo, uma cobrança da sociedade. Então, a gente está ali, né, como rede de apoio e, assim, né, não julgar, não obrigar, enfim, mas também ajudar, né? Porque aí entra a questão do que a gente, né, também pontuou sobre as fórmulas, né? O marketing em relação à indústria, como que a gente pediatra está aí nesse cenário, né? De entender assim que o alimento, o leite materno é um alimento inigualável, né? E aí vem toda essa indústria. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente aí sobre essa questão das fórmulas infantis e o pediatra nesse cenário, né, da prescrição, da fórmula. Tá. A Organização Mundial de Saúde prevê para 2025 que 50% das crianças abaixo de 6 meses de idade estejam em aleitamento materno exclusivo. Para isso, ela estabelece 4 áreas de ação. A primeira não é por ordem alfabética e sim de importância, é limitar o marketing de fórmulas infantis. Não está escrito para acabar com a indústria do substituto de leite materno. Não está escrito para acabar com o emprego nessas indústrias. E também não está escrito para acabar com o produto. O substituto de leite materno é importantíssimo. E ele é tão importante que ele deveria ser receitado com maior critério, assim como é feito com o uso de antibióticos. Receita carbonada
com carimbo de quem pode prescrever fórmula, que é médico e nutricionista, pediatra, né? CRM e CRN, assinado, datado, e uma via ficaria na farmácia. Assim, esse produto não deveria ser vendido em supermercado. Sim. Ele deveria ser vendido em farmácia, como um substituto, um remédio, para quando você não tem a condição de dar o leite materno. Infelizmente, hoje, a gente vê isso nas maternidades começando, depois nos outros serviços, né? Qualquer coisa é razão para dar fórmula. Sim. Então, a razão do momento é a hipoglicemia. Uhum. E uma hipoglicemia não necessariamente real. Ah, fizemos a glicemia do bebê, deu 80. Ah, fizemos de novo a glicemia do bebê, deu 70. Ah, fizemos de novo, deu 50. Olha aí, vai cair a glicemia. Então a gente já dá a fórmula para não acontecer. Quando a gente recebe no consultório as crianças que saíram da maternidade, eles vêm com a alta da maternidade. Vem com resultado de exame de bilirrubina, gasimetria, raio-x, não vem a glicemia. Nunca eu recebi um resultado de glicemia, que é muitas vezes a razão da prescrição do substituto de leite materno. Sim. Aí, veja só, e aí eu vou falar isso, vale, obviamente a questão não é específica, mas é assim, é inadmissível que uma criança saia da maternidade sem que ela tenha pelo menos uma mamada sua observada do começo ao final nos 2 seios. Sim. É inadmissível que uma criança saia de uma primeira consulta com o pediatra ou com um profissional de saúde materno-infantil sem ter uma mamada sua avaliada do começo ao final nos 2 seios. Porque se eu não olho a mamada e se eu não observo a mamada, eu não posso saber o que é que está acontecendo na questão técnica dessa mamada. E eu não posso ajudar de fato se eu não observo. Então, sim, existe a necessidade do descompromisso com as indústrias de substituto de leite materno e que sejam prescritos de acordo com a exclusiva necessidade médica nutricional. E existe a necessidade de um conhecimento maior sobre leite materno, sobre fisiologia do leite materno, do aleitamento, sobre as características do leite, sobre aprender a observar uma mamada e como a gente pode ajudar essa mãe, às vezes com detalhes muito pequenos. Lógico que às vezes precisa, lembrando sempre que como a amamentação é uma característica, uma questão multifatorial, ele pode precisar de uma equipe multiprofissional. Sim, com certeza. Cabe a gente, como pediatra, que é quem acompanha mais essa criança, direcionar e receber depois de volta essas crianças. Exatamente. Eu tenho uma fonoaudióloga que trabalha comigo diretamente no consultório, né? E assim, fala, e ela é minha parceira, assim, que assim, praticamente todos os meus pacientes, né, passam com ela e muito brevemente. Aqui a gente está no interior, então a gente consegue fazer atendimento domiciliar logo que essa mãe tem alta, enfim, e aí assim, uma pessoa que tem aí uma vasta experiência com aleitamento e, nossa, graças a Deus, assim, a nossa taxa de aleitamento, né, no consultório é super alta. A gente consegue. Isso é muito bom. Eu tenho aí uma média de uns 90%, né, dos bebês até 6 meses em aleitamento exclusivo. E eu percebo muito isso, né, a importância da equipe, não só minha, né, como protagonista ali da equipe, mas dela, né, como fono, consultoria em aleitamento, e a família também, a rede de apoio, enfim. É muito importante. E se eu falo da questão da glicemia, eu me lembro de uma chefe minha da residência, eu fiz residência em São Paulo, eu fiz NEO no Vila Nova Cachoeirinha. E excelente. tem uma chefe minha que a gente passava visita no alojamento, né?
E aí, quando, às vezes, algumas crianças que tinham critério de estar fazendo glicemia capilar, né? Alguns, por exemplo, os filhos de mãe diabética, enfim, né? Os prematuros, os PIGs. E a gente colhia, não ficava fazendo só o teste ali no pezinho, colhia a glicemia mesmo, né, do sangue, para saber e para definir se realmente aquela criança estava tendo hipoglicemia. E assim, num hospital, né, amigo da criança que lá e assim, outros locais que eu trabalhei em São Paulo também, é isso, é inadmissível. A criança não tem alta sem estar efetivamente mamando, né? Sem essa mãe estar assim, totalmente segura e o bebê está tendo mamadas efetivas e assim, sem nenhum problema ali acerca disso. Mas realmente não é o que a gente vê em todos os locais, né? É um trabalho de formiguinha aí que a gente precisa. Infelizmente, a gente tem 300 hospitais, 301 hoje, a taxa é 301 hospitais amigos da criança, em 5.000 casas para nascer que tem no Brasil. Ou Então, seja, nem a taxa é 10%. muito pequena. Não, a taxa é muito pequena. Quer dizer, a chance de alguém cair dentro de um hospital amigo da criança é só se for procurar mesmo. Se não vai Exato. procurar, não cai. Exatamente. E, assim, outra coisa que eu percebo, né, que às vezes chegam para mim já no consultório ou as mães me questionam, né, manda aqui no Instagram a questão do pediatra e a balança, né? Essa questão do peso, né? A perda de peso, né, fisiológica dos primeiros dias e depois a velocidade de crescimento, né? Entender que não tem jeito de ser igual tá ali no livro, tantas gramas por dia. E isso eu vejo assim, que eu acho que é um dos principais motivos de prescrição indiscriminada de fórmula, é a questão do peso. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse paradigma aí, pediatra e balança. Por muito tempo a gente teve aquela história da criança ganhar 1 quilo por mês no primeiro trimestre, 750 no segundo, por mês no segundo, 500 e 250. Isso eram números mágicos, né? Sim. E nessa época o bebê nascia e chegava no final do ano com 10 quilos. A partir de 2006, quando a gente entrou com a nova tabela, já caiu de 10 para 9. Então porque antes era levado em consideração qualquer tipo de criança, e a partir dessa segunda tabela é levado em consideração apenas as crianças que fizeram aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e que prosseguiram amamentadas até pelo menos 1 ano. Então essas foram as crianças que entraram nessa conta. E a partir daí houve uma melhora nessa questão dos critérios, né? Se você for procurar os cadernos da IAC, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, no caderno 3, vem num rodapé ali escrito o seguinte, que se a criança ganhar 100 gramas por semana, tá bom. 100 gramas por semana dá 13 gramas por dia. Muito longe dos 30 gramas por dia que a gente espera. E sempre vale lembrar que essa criança cresce para os lados, cresce para cima no seu comprimento e cresce o seu perímetro cefálico. Então, a avaliação que nós formos fazer em termos de crescimento, ela tem que computar os 3 fatores. Sim. Quando nós estamos falando de avaliação de mamada, a gente não vê isso pelo peso. A gente avalia, por exemplo, pelo número de fraldas com xixi. Então, de 5 a 6 fraldas com xixi em 24 horas mostram que essa criança está recebendo leite em quantidade adequada. Mas aí ela não está ganhando peso. Então, aí a gente vai acompanhar cada criança em cada situação. E, na imensa maioria das vezes, não é fórmula que ela precisa. Ela precisa de alguém que conheça manejo de amamentação, algumas orientações, que a gente escute como é que é a dinâmica de mamada dessa criança nas 24 horas. Como que a mãe tem feito. Eu recebi uma vez uma criança no consultório que ela estava dando um peito e complementava com fórmula,
e o outro peito depois, na mamada seguinte, completava com fórmula. Eu perguntei para ela assim, mas escuta, por que você não dá, ao invés disso, os 2 seios em cada mamada? Ela parou, olhou para mim e falou, nossa, é mesmo. Ou seja, ninguém falou para ela que ela tem 2 seios por alguma razão. Que Deus não ia colocar 2 seios só pela questão estética. Alguma coisa ele quis dizer. Tenha gêmeos. Não é o seu caso. Tá bom. Então, você oferece os 2 seios. O bebê vai definir se ele quer um ou os 2. Sim. Precisa conhecer um pouquinho de como funciona a produção do leite, a extração do leite, cada criança com o seu ritmo, intervalo, livre demanda, enfim. Tudo isso precisa ser bem conhecido pelo profissional de saúde materno-infantil. E sempre, eu falo sempre isso, sempre friso isso, quando a gente vai estudar esse tipo de acompanhamento, nós não estudamos saúde infanto-maternal. Nós estudamos saúde materno-infantil. O foco é o materno. É ali que está o nosso foco para compreender como esse bebê pode ser melhor acompanhado se a gente souber olhar a mãe. É essa a proposta. Vamos olhar a mãe e olhando a mãe, nós vamos conseguir adequar. Com certeza. Sim, e essa questão da balança, né? Eu vejo assim, que na residência eu aprendi dessa forma. Tem que ganhar tantos gramas por dia, tem que ganhar tantos quilos, até, né, 1 quilo por mês no primeiro trimestre, enfim. E aí depois a gente cai na prática clínica, né? Ou seja, a gente está lá lendo o livro, aprendendo, e aí depois a gente cai na prática clínica e vê que não funciona dessa forma. Eu tenho bebês em aleitamento exclusivo e que, assim, que às vezes ganha 200 gramas, 250 gramas, 300 gramas, ou seja, se eu for dar fórmula para toda criança que está ganhando, né, menos de 1 quilo de um mês para o outro aí no primeiro trimestre, a gente vai sair dando fórmula para todo mundo, porque a velocidade de crescimento é muito individual. E tem bebê que ganha? Tem criança que às vezes ganha até mais. 1 quilo, 1,5 kg. Já tive bebê, assim, em aleitamento exclusivo de ganhar 1,8 kg, 2 de um mês para o outro aí no início. Mas a velocidade de crescimento é muito individual. E eu sempre falo isso com as mães, né? Ensino para elas como que a gente interpreta, né, as curvas. Recentemente até teve o Dr. Carlos Gonzalez, né, que é uma referência mundial aí de aleitamento, na semana que começou o Agosto Dourado, ele deu O uma Agosto aula Dourado, ele veio falar sobre isso. incrível sobre curvas de crescimento. E assim, nossa, me deu uma paz tão grande no coração que eu falei, gente, é tudo que eu faço no consultório. Tipo, que maravilhoso, porque é exatamente isso. Não existe porque a gente querer colocar todas as crianças na linha verde e tirar, né, essa obsessão das famílias pelo peso. Ai, meu Deus, mas tem que estar na linha verde. Ai, mas não ganha peso, assim. É muito raro a gente ter realmente uma criança que tenha problema, assim, né, de uma estagnação de peso ou de uma perda de peso. É uma coisa assim, lógico, tem os casos, né, que às vezes com alguma patologia envolvida, mas é muito raro. O que acontece é que a criança não ganha o quanto o pediatra quer, né, ou o quanto a família quer, ou o quanto está no livro. E a gente tendo esse olhar individual, a gente percebe que está tudo bem, se o bebê está se desenvolvendo, ele ganha comprimento, ele ganha... Você sabe que muitas vezes a gente pergunta assim, a fala que você fez é muito comum, né? Ele não ganhou, introduziu fórmula porque ele não ganhou o que o pediatra queria. Aí eu pergunto, quanto a mais que o pediatra queria? Aí ela fala assim, 150 gramas. Aí eu falo com ela assim, vamos fazer uma conta? 150 gramas em 30 dias, você está me falando de 5 gramas por dia. 5 gramas por dia é assim, se hoje eu pesei o seu bebê, antes de ele mamar e depois de ele fazer cocô, e na próxima vez eu vou pesar ele depois de ele mamar e sem fazer cocô, são pelo menos 150 gramas de diferença. Sim, com certeza. Então, e isso se for na mesma balança
na mesma hora do dia. Então, você sabe que isso me lembra sempre aquela questão de então agora o bebê está passando pelo pico de crescimento, pelo salto de desenvolvimento dos 3 meses. Você sabe a sensação que me dá? É assim, o bebê prematuro, o bebê de termo, o bebê que nasceu com muito peso, o que fez aleitamento, o que toma fórmula, o que nasce numa família que tem 2 mães, o que nasce numa família que o pai teve problema, ou seja, todo mundo, todas essas crianças, quando chegam aos 3 meses, olham para o relógio e falam assim, gente, 3 meses, vamos fazer um pico de desenvolvimento, um salto de... Não funciona assim. Cada criança tem seu ritmo. A gente precisa conhecer os marcos de desenvolvimento. Sim. É entender que, por exemplo, uma criança não vai ficar de pé antes de sustentar a cabeça. Sim, ela precisa sustentar a cabeça primeiro. Isso vai ser o primeiro passo. Então, lembrar de que cada criança tem... Nada acontece, por exemplo, com 6 meses, 3 dias, 4 horas, 5 minutos e 22 segundos. Com que idade que a criança senta? Dos 6 aos 10 meses. Com que idade que a criança anda? Dos 8, 9 meses até os 18 meses. Ou seja, é tudo dentro de uma faixa muito ampla. Então, a gente busca performance. Esse é o problema. A performance o meu ganhou mais peso, o meu cresceu mais, o perímetro craniano aumentou, então ele vai ser mais inteligente. O meu já fala, o meu já conta de 1 a 10 em inglês de trás para frente. Sempre comparando. Sempre você busca performance. E essa questão do peso ganhou isso. Parece que o bom pediatra é aquele que faz teu filho engordar mais. E não é essa a proposta. A gente não faz uma competição de peitômetro. Quem é o pediatra que faz a criança amamentar por mais tempo? Não. O que a gente precisa aprender é ouvir essa mãe, a olhar para ela, a entender essa dinâmica, a conhecer o que está acontecendo com ela. Lógico, nós precisamos nos informar. Sim. Nós precisamos estar atualizados. Aquilo que a gente via há 2 anos, hoje já pode ter mudado uma série de questões. E nós precisamos nos atualizar. Sim. E mais importante, né? Com essa história de internet, muitas vezes chega uma mãe que conhece o quadro do filho dela muito melhor do que a gente. Com certeza. Porque ela tem um filho para estudar. E a gente tem a pediatria para estudar. Exatamente. De repente aparece alguém com uma síndrome, né? Que você olha e fala assim, sei. Deixa eu procurar no Google o que é essa síndrome, né? Porque é o mais rápido que dá para fazer, né? Porque a mãe conhece a fundo aquele quadro. E ela sabe o estudo que saiu ontem sobre isso. Porque ela está empenhada nisso. Isso é totalmente verdade. Eu tenho umas crianças com doença rara assim, no consultório, e uma tem uma encefalopatia relacionada ao metabolismo da glicina. Nossa, uma doença raríssima, assim. E aí eu lembro a primeira vez que eu atendi, eu ficava assim, sei. Eu sabia mais ou menos o que era, né? Irrinato metabolismo, aminoácido, né? Mas aí... Assim, bem mais ou menos, né? Eu mesma fui atrás, né, para entender e tudo. E assim, a mulher dando um show de conhecimento em relação ao problema que a filha dela tem e tudo. E, assim, realmente é isso, né? Ou seja, quando que a gente vê essas doenças raras, né? Uma criança passa durante aí, anos de profissão, você vê uma vez, 2, mas isso é totalmente verdade, né? Ninguém mais do que a mãe para conhecer o próprio filho. E a individualidade, né? Muito importante. Essa coisa do peso, da balança, eu vejo assim uma angústia muito grande. Fala assim, ai, doutora, mas o outro também tem a mesma idade dele, nossa, mas pesa não sei mais quanto. Para! A gente que é adulto, se a gente for olhar, né, para o outro, um pesa 60, outro pesa 80, enfim, as nossas alturas são diferentes, então não tem como a gente querer colocar os bebês todos ali dentro ser todo mundo igual, né? Não tem Por isso que a tabela, quando a gente analisa a tabela de peso, de estatura, a gente analisa canal de crescimento.
Sim. Não se analisa onde na curva ele está. Exatamente. E é muito comum, mãe de criança prematura, quando faz o acompanhamento na curva de não prematuros, e Sim. a criança atinge o peso adequado com o ano, ela fica feliz e a gente fica preocupado. Ah, Porque esse prematuro vai fazer o seu catch-up, né, a sua recuperação por volta dos 2 anos. 2 anos. E se ela fez muito antes, ele é um potencial infantil. Nós sabemos preocupados. A mãe, pelo seu lado, está feliz, porque o bebê está engordando e não interessa as custas do quê. A gente precisa estar sempre atento a essas transições para proteger, né? Puericultura é tudo. Conhecer puericultura é basicamente tudo. Exatamente. Nossa, é outra coisa que é um trabalho de formiguinha. Porque a gente colocar na cabeça das famílias o quanto o acompanhamento é importante, olha, é difícil. É difícil. Que, assim, né, eu percebo que ainda tem, né, essa questão do, mas vai levar aí no primeiro ano de vida só e depois some todo mundo. Pediatra só quando estiver doente. E a importância do acompanhamento, né? O mesmo profissional tá vendo a criança. A gente está vendo a criança periodicamente. Então, aproveita e fala um pouquinho pra gente, né, essa questão da importância do acompanhamento. Só pra gente, não é o assunto, mas só pra gente pontuar aqui. É sempre importante a gente entender que, vamos falar de Brasil, né? Quando você fala de Brasil, a proporção de mães que têm acesso aos consultórios pediátricos particulares ou de plano de saúde é muito pequena, comparado com o país. Tem muitas cidades no país que não tem pediatra. Se o pediatra passa uma vez por semana, uma vez por mês. Então, muitas vezes essa mãe é acompanhada ou por médico de família, ou por outro profissional médico que está lá. Sim. Se ele ainda é acompanhado por uma equipe de saúde de enfermagem que está preparada, ótimo, mas algumas coisas são da competência do pediatra. E essas questões para essas mães, e não são poucas, são muitas, mas muitas mesmo, e existe uma diferença regional de acesso a serviços de saúde. Você tem, por exemplo, locais onde você tem uma maternidade, a maternidade é ótima, o bebê sai, aí ele tem um freio de língua que necessita de intervenção. Ele vai marcar consulta com fono, tem para daqui a 2 meses. Ele vai marcar consulta com odontopediatra para fazer o procedimento, vai fazer daqui a 5 meses. Nesse tempo já desmamou. Obviamente, essa criança já desmamou. Então, deveríamos ter, de alguma forma, políticas públicas que favorecessem o atendimento das crianças e dos bebês de uma forma mais rápida e mais ágil. E isso faz parte, a gente como pediatra não pode se afastar da ideia de política pública. Não deixa de ser uma ação de política pública. Que bom que muita gente, ou que algumas pessoas, ou que, enfim, tem gente que tem esse acesso a te encontrar no teu consultório. Tem gente que não vai ter essa possibilidade. E que é a imensa maioria. A imensa maioria é assim. Eu trabalho no SUS aqui também, na região, na cidade onde eu atuo, né? Eu atendo no SUS e eu falo assim que eu não largo o SUS de jeito nenhum, apesar de todas as dificuldades, mas eu consigo aplicar, né, também tudo isso, praticamente tudo que eu aplico no consultório eu consigo aplicar no SUS também. E realmente, assim, são famílias, né, socialmente menos favorecidas, mas que, ou seja, estão tendo acesso, né, ao pediatra. Mas, ainda assim, a gente está numa região do Brasil em que as pessoas têm mais acesso. Porque mesmo assim, com né, precariedade em vários locais, mas ainda assim tem acesso. Eu, na época da faculdade, eu fiz um estágio com as populações ribeirinhas, no Pará. E assim, gente, é surreal. A gente não conhece, a gente não tem noção de como vive Só quem vai lá. Exatamente. Exatamente.
E assim, não tem água encanada, sabe? É uma realidade muito, muito, muito distante. Aqui a gente está falando do estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, né? E mesmo ainda, né, com todas as dificuldades, a gente ainda consegue estar disponível. Eu atendo no SUS 3 vezes na semana. Então, ou seja, né? E tem vários outros pediatras, tem pediatra todos os dias. A gente tem tipo uma pediatria central aqui que a gente fala, onde tem pediatra todos os dias, todos os horários, né? Isso é totalmente real, assim, para outros locais do Não é o Brasil, comum, não é mesmo. Isso. de jeito nenhum. E agora vamos para a gente finalizar aí, né, para não ficar tomando o tempo do senhor, vamos falar um pouquinho Imagina. sobre os benefícios, né, do aleitamento para a mãe e para o bebê, para a gente finalizar, né, incentivando. E não é sobre quem amamentou, quem não amamentou. Eu falo assim, esse mês eu falei tanto de amamentação e, né, sempre tem essas discussões quando começa o Agosto Dourado sobre, eu não consegui, assim, as pessoas que não tiveram um sucesso, né, aí em relação ao aleitamento, que não amamentaram ou que amamentaram por pouco tempo, sempre se sentem, assim, né, feridas, e quando a gente começa a falar sobre esse assunto, mas assim, não é sobre isso. Eu acho que é uma responsabilidade da gente como sociedade. E assim, eu sou muito defensora, eu vejo como é possível. E eu sempre dou exemplo de um caso que eu tive ano passado, de um casal homoafetivo, e elas me procuraram ainda durante a gestação, né? Eram gêmeos, e elas expressaram o desejo, né, de que ambas amamentassem. E a gente conseguiu, aí eu comecei a fazer a estimulação da lactação ainda durante a gestação. Quando os gêmeos nasceram, já no segundo dia de vida, eu consegui, né, já colocar um deles no seio da mãe que não gerou. E essa mãe, ela teve produção de leite. Ambas amamentaram durante 3 meses, os dois, e depois as crianças seguiram e amamentando, né, na mãe que gerou até 1 aninho. Então, assim, eu falei, gente, uma mãe que não saiu da barriga dela e ela produziu leite, ela dava de mamar para 2 crianças. Então, foi um caso assim muito incrível e que só me fez acreditar assim, nossa, é muito possível. A gente trabalhando nisso, né, vê que é super possível, mesmo às vezes quem não gerou consegue, ou seja, quem gerou e tá tem mais ainda possibilidade, né? Então, para a gente finalizar e falando sobre os benefícios para a vida toda. Na segunda-feira, dia 30, às 3 horas da tarde, a partir das 2, vai ter o terceiro webinário de aleitamento materno da Sociedade de Pediatria de Pernambuco. E eu vou fazer, vai ter a Sônia Venâncio, vai falar antes de mim, a Elza Giuliani vai falar das mulheres na amamentação, e eu vou falar sobre aleitamento materno nas novas estruturas familiares, que é exatamente esse o ponto que você acabou de abordar. Uhum. Falar de aleitamento materno, para a gente falar dos benefícios de aleitamento materno, precisava de uns 2 meses de live, né? Sim. Porque não acaba nunca. Recentemente, um estudo mostrando que qualquer índice de aleitamento materno, pouco, muito, algum, contínuo, traz aos 3 anos de idade uma diminuição dos índices de pressão arterial das crianças nessa fase. Então, não depende de quanto amamentou. Uma mulher que amamenta, ela tem menor incidência de câncer de mama por quanto tempo a mais ela amamentar. E não precisa ser tempo seguido. A somatória dos tempos aumenta a proteção dela contra câncer de mama. A Organização Mundial de Saúde coloca que se as crianças tivessem aleitamento materno continuado até 2 anos ou mais, exclusivo até o 6º mês, e em livre demanda desde a sala de parto, nós teríamos 22 mil mortes a menos de mulheres por ano, 823 mil mortes de crianças abaixo de 5 anos de idade a menos por ano,
e uma economia mundial de 300 bilhões de dólares por ano. Isso é no mundo. Então, leite materno protege? Protege. Leite materno nutre? Nutre. Leite materno faz essa proteção para as crianças? Sim. Para as mães? Sim. Para a sociedade? Sim. Porque se essa mãe amamenta e ela não tem um filho que adoece tanto, ela não falta ao trabalho. Sim. Se ela não falta ao trabalho, ela tem condições de melhorar a economia daquele trabalho que ela está fazendo, o local daquele trabalho. Sem contar o benefício para o planeta. Você não usa plástico, você não usa lata, você não tem que desmatar terreno para ter criação do gado, você não tem efeito estufa, você não tem poluição ambiental, tudo provoca, não tem perda, não tem desperdício. Um produto que do começo ao final da mamada muda, do começo ao final do dia se transforma e vai modificando de acordo com o tempo, para que ofereça para cada criança, na sua idade, aquilo que ela precisa. Um leite que é produzido de acordo com a idade gestacional desse bebê. Se for prematuro, é um leite que tem mais gordura. Se for criança de termo, tem um leite mais apropriado. Colostro, leite intermediário, fase intermediária, leite maduro. Que produto que faz isso? Né? Então, o leite materno é, sem dúvida, o padrão ouro da alimentação infantil. A partir do 6º mês é necessária a introdução de outra alimentação complementar, daí a sugestão de um acompanhamento com o guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos de idade do Ministério da Saúde, excelente, né? de 2019. Ele traz inclusive a questão de regionalização da questão alimentar. Então tem uma parte excelente de aleitamento materno. Então, na prática, aleitamento materno é importante, é fundamental. O leite materno é o padrão ouro de alimentação infantil e, mesmo assim, ele é um direito de mãe e de bebê. E a nós cabe, no final da consulta, no final do acompanhamento, propiciar para essa mãe todas as condições para que ela atinja tudo aquilo que ela desejar quando ela estiver adequadamente informada. Sim, exatamente. Só para completando aí o que você falou, eu fui uma criança que foi pouco amamentada, tive um desmame por volta de mais ou menos 3 meses. E assim, eu falo, né, para as mães, assim, eu incentivo tanto, porque eu vejo assim, as consequências do aleitamento breve, né, na minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade, né, com os alimentos, assim, os alimentos saudáveis. E tenho até hoje, assim, né, com mais de 30 anos de idade, tenho dificuldade, né, em me alimentar de maneira saudável, assim, com textura. E, assim, as crianças, né, que aleitam por mais tempo, elas têm mais facilidade com texturas e tipos de alimentos diferentes. Hábitos orais, né, que também tem isso nos estudos. Então, assim, eu roo unha desde criança. E é uma coisa que a gente fala assim, gente, não Hábitos fala. orais. Exatamente, a criança substitui, né? Sugou e o seio materno por pouco tempo, pode substituir por outros hábitos aí na vida adulta. E então, assim, né? Isso é só assim, ou seja, a minha experiência, né? O que eu percebo da consequência do meu desmame precoce, né? Mas enfim, tô aí, vencendo a vida. Eu comento isso também, né? Eu falo assim, gente, não quer dizer que, tipo, que a criança que mamou por pouco tempo, que não vai, né? Não vai ter inteligência. Não sela destino, né? Exatamente. Isso. Mas o nosso papel como, não só como pediatra, mas como sociedade mesmo, de incentivo. Nossa, foi incrível a nossa conversa. Eu vou deixar salvo. Teve uma pessoa aqui que me deu a dica de desativar os comentários e eu acho que deu certo. Então tá. Porque os comentários desativados parou de travar. Então tá, né? Então tá bom. Estamos nós aqui. Eu vou deixar a live salva, né, para quem quiser assistir depois.
E, gente, quem aí não segue, siga o Dr. Moisés. Ele tem muito material incrível. Eu queria te agradecer por ceder essa hora aí pra gente, para vir aqui falar coisas tão importantes. E deixa eu ver aqui que apareceu. Ah, só assim, aqui na caixinha de perguntas as pessoas estão aqui falando. Amei, extraordinário, meu coração está em paz. Enfim, tem vários comentários aqui. Ah, muito Legal, obrigada mesmo. Letícia, obrigado você. É sempre bom a gente poder compartilhar experiências. Sim, É, a gente está aberto para aprender com mães, sim, aberto para aprender com as crianças, sim. com outros profissionais. A gente sempre tem alguma coisa para trocar e para Com aprender. certeza. E sempre obrigado você por ter aberto esse teu espaço para a gente poder conversar, Ai, tá? nossa, muito obrigada mesmo. Obrigada por trazer seu conhecimento aí para nós, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia aí para várias famílias. Né? Muito Obrigado. obrigada, viu? Boa Tchau, tarde. Tchau, gente. Boa tchau. tarde. Tchau.